Abram suas Bíblias comigo, por favor. Em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, dos versos 13 a 16. Pronto? Mateus 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocá-la no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, pelo dia maravilhoso de sol que o Senhor nos deu, pelo dia em família que nós passamos, ó Pai. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui, que o Senhor guarde os que estão aqui, que o Senhor guarde aqueles que estão a caminho de casa, no retorno, Senhor Deus, da praia, do parque, seja lá onde eles estiverem, que o Senhor os guarde e que eles possam chegar em casa em segurança, Senhor Deus. Obrigado também, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade nas nossas vidas, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu recapitular aqui um pouquinho com vocês sobre o que nós temos falado. Nós temos falado de encontros, nós temos falado das mudanças que esses encontros geram na vida das pessoas, da importância, na verdade, desses encontros. Nós temos falado sobre maturidade, falei outro dia sobre maturidade pessoal, falei outro dia também sobre a igreja madura, e nós hoje vamos ver então alguns dos resultados que nós adquirimos com a maturidade. Uma vez que nós nos tornamos crentes maduros, uma vez que nós entendemos o que Cristo fez por nós, uma vez que nós entendemos o nosso chamado em Cristo, então nós vamos começar a entender também o que o Senhor Jesus quis dizer quando Ele disse que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Lembrando que Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus está pregando aqui aquele que é considerado o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Sermão do Monte, pregado pelo próprio Senhor Jesus. Ele fala sobre as bem-aventuranças no capítulo 5, dos versos 1 até o verso 12, e depois ele começa a falar, depois que ele fala das bem-aventuranças para aqueles que estão em Cristo, ele começa a falar então que aqueles que estão em Cristo, por causa da luz de Cristo que brilha neles, por causa do Espírito Santo que atua em nós, nós então devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então não vamos perder a linha de pensamento, não vamos perder o fio da meada, tá bom? Vamos interligar tudo isso. Hoje então nós vamos falar de resultados que a maturidade gera em nós como crentes no Senhor Jesus. Acho que agora melhorou. Isso. Então vamos lá. Assim, eu quero atentar para essa fração da frase. Assim brilhe a luz de vocês. Vocês se lembram dessa chamadinha, não? Desse verso? Foi o tema do ano de 2020. Foi um tanto quanto difícil, né? Brilhar em 2020, né? Todo mundo em lockdown, não podia sair de casa, não podia fazer nada. Mas, de certa forma, todo dia é difícil, né, Marcos? É verdade, todo dia é difícil. É verdade, não sei como é mais difícil, se é ficar dentro de casa, não sei como é mais difícil brilhar, se é ficar dentro de casa ou se é sair na rua, né? Porque sair na rua também é difícil brilhar. Mas é verdade. Mas, brilhar a luz de Cristo é uma pergunta
que eu gostaria de fazer para vocês, para que nós pudéssemos tentar respondê-la juntos, ok? Por que era tão importante para o Senhor Jesus que nós compreendêssemos isso? Por que é tão importante para Cristo que nós compreendêssemos que é importantíssimo que nós brilhemos, que nós façamos a diferença? Por quê? Para que possamos entender que nós somos criados e que nós somos salvos a fim de desempenharmos um determinado papel na sociedade em que vivemos, ok? Nós estamos aqui, nós não pertencemos mais ao mundo, mas nós estamos aqui inseridos no mundo, vivemos no mundo. Então, o nosso chamado não é, tanto que o Senhor Jesus assim orou, não foi? Senhor, eu não oro para que os tire do mundo, mas que os capacite para ficar, para continuar vivendo no mundo, né? Então, essa é a nossa intenção, fazer a diferença ou fazer determinado papel na sociedade que nós vivemos. O apóstolo Pedro, ele argumenta bem sobre isso em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, quando ele diz: vós, porém, vós, igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, uma vez, antes de Cristo, sem Cristo, éramos trevas, vivíamos nas trevas. Agora, com Cristo brilhando em nós, nós também devemos brilhar, porque hoje somos chamados para a luz. Paulo também, em suas epístolas, constantemente faz uma comparação, ou uma comparação mesmo, entre trevas e luz. Antes trevas, hoje luz. Barulhês. É aqui? Qual? Está desligado. Ok. Onde eu estava? Então, ele faz essa comparação. Paulo, nas suas epístolas, faz essa comparação de trevas e luz, luz e trevas, né? Com Cristo, luz, sem Cristo, trevas e assim por diante. Então, muitas vezes também nós podemos nos deparar com perguntas como: mas por que ser sal da terra? Por que ser luz do mundo? A primeira resposta deveria ser: porque é isso que se espera de um discípulo de Cristo. Por que eu devo ser sal? Por que eu devo ser luz? Porque isso é o que se espera de um discípulo de Cristo. Se eu digo que eu sou discípulo de Cristo, se eu digo que eu sou um salvo, chamado de Cristo, separado, santo, se eu digo que eu faço parte da igreja de Cristo, então é isso que se espera de mim. Não é isso? Porque é isso que se espera. O verso 13 diz: vocês são o sal da terra. O verso 14: vocês são luz do mundo. O verso 15, ele ainda coloca que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Alguém aqui faz isso? Você acende uma vela, por exemplo, acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Para que vai servir essa lâmpada? Para que vai servir? Para que vai servir? Para nada, absolutamente nada, exatamente. Então, essas comparações que Jesus faz não poderiam ser mais claras para nós. Nós precisamos entender. A função primária do sal qual é? Adoçar. A função primária do sal é salgar, é dar sabor. E ele diz que uma vez que o sal não está fazendo isso, ele se torna insípido. Para que ele serve? Para nada, para jogar fora, ser pisado pelos homens e jogar fora, presta para nada. A mesma coisa com relação à luz. A função da luz é o quê? Iluminar. Uma vez que a luz não está iluminando, ela serve para quê? Para fazer cerol, para passar na linha, para soltar pipa, né? Para talvez. Que os caras de São Paulo aí já riu, os caras de São Paulo aí já sabem, né? Fazer cerol, né? É assim, olha lá o pessoal do cerol lá atrás. Você usava cerol, é? É, né? É isso, né? Então é isso. Não presta para nada. Não presta para nada. Ok? Então a igreja, nós como igreja, nós parece que nos esquecemos de coisas que são básicas para que nós possamos ser igreja de verdade, né? Assim como às vezes nós esquecemos para que serve o sal, porque é tão monótono, cotidiano, você colocar sal na comida, né? Tem gente, o Alex, por exemplo, que era chefe, trabalhou como chefe de cozinha por um período, já se tornou talvez tão básico e simples para você preparar um prato que não precisava mais de medida. Você pegava o sal, ia lá e colocava um pouquinho, já sabia que estava bom, não é? Se errar a mão, o que acontece?
Salga demais. É melhor errar a mão para menos do que para mais, né? Porque se você errar para menos, tem como você salgar um pouquinho, mas se errar para mais, aí fica difícil. Então tem que ser na medida certa, tem que ser para dar sabor, não é nem para ficar muito salgado, não é para ficar sonso, que nem dizem lá no interior, essa comida está sonsa, né? Sonsa, lá na minha terra é sonsa, Marco, não vem não, está sonsa, não, é que nem com cara de sonsa, sabe assim, é isso aí. É isso aí. Então, está sem gosto, não presta para nada, não serve, está ruim, ok? Então, nós também não acendemos a candeia e colocamos debaixo da vasilha. Gente, nós precisamos entender aqui que o que o Senhor está dizendo é que, uma vez que nós, como crentes, uma vez que nós, chamados, salvos, que nos dizemos discípulos de Cristo, que batemos no peito muitas vezes e falamos, nós somos a igreja de Cristo aqui na terra, nós somos aqueles que foram escolhidos por Cristo, para que nós continuemos a obra do Evangelho, continuemos a pregar o Evangelho, continuemos a falar do amor, da salvação de Cristo para o mundo lá fora. Uma vez que nós não fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer, para que eu sirvo? Para que a igreja serve? Para nada. É igual o sal e a luz, não servem para nada. Nós temos um grande perigo de nós nos tornarmos crente formal, entre aspas. Sabe o que é crente formal? Eu vou falar para você o que é crente formal. Crente formal vive assim, conhece bastante sobre o cristianismo, mas ele é capaz de estragar o mundo ao seu redor. Porque o crente formal, ele faz o seguinte, essa pessoa ela não acompanha o mundo, porque ela sabe e teme as consequências de viver segundo o mundo. Só que essa pessoa também não consegue viver uma vida firme dentro da igreja, porque ela está com os olhos no mundo. Então esse é o crente formal. Então nós corremos esse risco, ok? Em outras palavras, o crente formal, desculpe aqui se eu não quero ser grosso e nem mal educado, mas o crente formal, ele nada mais é do que um inútil. Igual o sal, quando não presta para nada, e a luz, quando não presta para nada. Inútil. Então, o crente formal é um inútil. Estou falando isso sobre o reino de Deus. Ele é um inútil para o reino de Deus, porque ele nem está na igreja, ele nem está glorificando a Deus com a sua vida, mas também não está no mundo, e ainda está lá dizendo que é crente, envergonhando o nome de Cristo. Então, ele é um inútil. Concordo? Então, vai por aí. Então, resumindo, esse quadro aqui, ok? Para fechar esse pensamento com vocês, eu quero dizer o seguinte, o verdadeiro crente, ele não se oculta. O verdadeiro crente, ele é crente aqui e ele é crente lá. O verdadeiro crente, na verdade, ele é mais crente lá do que aqui, porque aqui é fácil ser crente, porque aqui você está no meio de crente. Aqui você está falando, todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo está adorando, todo mundo está no mesmo ambiente, mas e lá? Lá é que eu quero saber, ou quero ver o verdadeiro crente. Lá é que nós fazemos a diferença, lá é que a luz tem que brilhar, lá é que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, lá é que precisamos fazer diferença. Então, a lâmpada, deixa eu explicar para vocês um pouquinho assim, do contexto histórico aqui. A lâmpada nos tempos de Jesus era diferente da lâmpada dos tempos de hoje. Somente duas coisas eram necessárias para uma lâmpada nos tempos de Jesus. Sabe o que é? Duas coisinhas básicas. Lembra da parábola das 10 virgens que vocês vão lembrar? O que mais? E o pavio. Pronto. Só isso. Já fez uma lâmpada. Pôs um foguinho ali, acabou. Tem uma lâmpada. Azeite e pavio. Nós precisamos saber e lembrar que nós só seremos luz do mundo se aquele que é a luz do mundo estiver atuando em nós. Só assim, então, nós brilharemos. Nós só brilharemos lá fora, só conseguiremos ser luz do mundo, se aquele que é a luz do mundo estiver realmente em nós. Entenderam? Então, vamos lá. A lâmpada, então. A lâmpada precisava de pavio e de azeite.
O que seria o azeite para a vida do crente? Ok. E o que seria então o pavio? Não? Tem resposta? Pergunta para os universitários. Não? Isso, oração, palavra de Deus, vida com Deus. Ótimo, ok. Então, para nós entendemos que, para nós, o azeite é o Espírito Santo de Deus, ok? Só que, para que o Espírito Santo de Deus esteja realmente ativo em nós, para que esse azeite faça a diferença mesmo nas nossas vidas, para que ele esteja realmente ativo, eu tenho que ter um paviozinho, que é oração, estudo da palavra do Senhor, dedicação e essas coisas. Porque se eu não tiver isso, como é que o Espírito vai atuar? Atua. Se eu não orar, se eu não ler a palavra, se eu não estudar, se eu não participar de nada, o Espírito Santo vai atuar? Que jeito? Como? Aí eu me torno de novo um crente? Eu ia falar formal. mas pegou, é isso aí. Então, esse pavio em nossas vidas, né? Vamos dizer assim, é principalmente a oração, é o nosso relacionamento com o nosso Deus, né? É a oração, aí vem o estudo da palavra. E é isso que é ter fome e sede de justiça, como diz o Senhor Jesus aqui, um pouquinho antes, nas bem-aventuranças. O Senhor Jesus fala acerca disso. Nós fomos salvos, mas nós não devemos de viver de maneira estática e na inércia. Sabe o que é? Sabe o que é viver inerte? O que é viver inerte? O que é ser inerte? O que é viver na inércia? Sem nada, sem fazer nada, né? Parado. Nem lá, nem cá? É. Ok. Então, lembra que nós temos falado, já falamos sobre isso várias vezes, que nós fomos salvos, de uma vez por todas. Fomos salvos do quê? Do que nós somos salvos? Você foi salvo do inferno? Não, você foi salvo da ira de Deus. Isso. Então vocês estão me ouvindo, graças a Deus por isso. Então, vocês foram salvos da ira de Deus. Nós fomos, vocês só não, eu também. Nós somos salvos da ira de Deus. Aí eu também digo que nós estamos sendo salvos. É um período da nossa vida enquanto aqui na terra. Então seremos salvos de uma vez por todas, quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez, ok? Então, nós somos salvos de uma vez por todas, no sentido de salvação eterna, quando entendemos a mensagem do Evangelho, quando aceitamos a mensagem do Evangelho, e Cristo então vem e se encontra conosco e nos salva. Aí nós temos o processo de santificação, que é o que nós chamamos de estamos sendo salvos. O processo de santificação começa quando você se converte, claro, e termina quando você morre. Se por mais anos que eu tenha na igreja, eu acho que eu já sou santo o suficiente, que eu não preciso aprender mais nada, então volta para o jardim da infância, você tem que aprender tudo de novo. Tudo de novo, né? Então nós estamos nesse processo de santificação. Então por isso nós temos que manter o nosso pavio aceso e o nosso azeite, o nosso recipiente sempre cheio do azeite que é o Espírito Santo de Deus. Sempre. Sempre, ok? Então vamos lá. Eu quero amarrar essa linha de pensamento com vocês, porque eu não quero deixar vago. Eu não quero que vocês fiquem pensando assim, ele está falando de obras, ou ele está falando de santificação, ou ele está falando do quê? Vocês acham que obras e santificação estão ligados? Vocês concordam com o que ela disse? Obra e santificação estão ligados, sim ou não? Claro que estão. Uai.
Claro que não, tem que andar junto. Eu só faço boas obras por quê, Adriano? Ok, exatamente. Eu só faço boas obras porque eu sou salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo, né? Então eu faço boas obras porque eu sou salvo. E no processo de realizar essas boas obras, eu estou no processo de santificação, para que ao final de tudo isso, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. Então as nossas boas obras não são para nós mesmos, as nossas boas obras são para glorificar o nosso Pai. Vem dele e volta para ele. Nada é nosso, nada é nosso. Ok? Então diante disso tudo, como então eu posso viver uma vida diferente? Como eu posso fazer a diferença na vida das pessoas? Eu tenho, como é que eu diria? Eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vejo alguns, principalmente aqui, a gente vê muito, né, alguns pregadores itinerantes, que ficam aí nas estações e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vejo eles dizendo algumas coisas. Alguns deles dizem, olha, vem para Cristo que tudo se resolve, vem para Cristo que tudo vai ficar bem, vem para Cristo, é verdade, Cristo pode tudo isso mesmo, mas não é bem essa a mensagem do Evangelho, né? O Senhor Jesus mesmo disse, né? Exatamente, no mundo tereis aflições. O Senhor disse também, você quer me seguir? Então tome a sua cruz. Tomar a sua cruz não quer dizer que vai ser fácil, né? Então, eu tenho dificuldade com isso. E eu também tenho dificuldade quando existe aquela coisa de julgamento. Aí eles usam muitas vezes o exemplo de João Batista, né, quando estava pregando, raça de víboras, né, vocês vão tudo para o inferno. E eles começam a falar isso para as pessoas, e as pessoas, na verdade, isso acaba que afasta as pessoas da gente, ao invés de aproximar. Afasta as pessoas de Cristo, ao invés de aproximar. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, como é que eu posso fazer a diferença na vida de alguém de verdade? Vamos lá. Como é que eu posso ser sal e luz na vida de alguém de verdade? Um bom testemunho. Amando e se importando, ok? Pregando a palavra, ok? O que mais? Exortar em amor. Relacionamentos, ok? Construir relacionamentos saudáveis, ótimo. Então, está vendo que nós sabemos o que fazer? Nós sabemos bem o que fazer, mas e na prática? E na prática, quando temos que fazer, será que realmente nós colocamos isso em prática? A verdade é que alguém já disse o seguinte: as nossas maneiras revelam quem somos. Basicamente a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu só falo asneira, se eu só falo bobeira, se eu só falo coisa que não edifica ninguém, é porque é disso que meu coração está cheio. Agora, se eu dou testemunho, se eu falo da palavra, se eu falo do amor de Cristo, se eu falo do que eu era e do que eu sou em Cristo, se eu dou meu testemunho, seu coração está cheio do quê? Então quer dizer que o seu pavio está aceso. Quer dizer que o pavio está aceso. Que o recipiente está cheio de azeite. O Espírito Santo está agindo, está atuando, não é isso? Então é assim que nós precisamos buscar. Gente, eu estou falando aqui, é como um lembrete. Esse lembrete tem que ser um lembrete diário, porque tem vezes que eu também esqueço. Não sou aqui mais santo do que ninguém, não. Somos todos no mesmo barco, ok? O que eu quero dizer é que nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar e precisamos vigiar, porque senão o mundo nos engole. O mundo nos engole. Hoje, ao nosso redor, o mundo ao nosso redor está cada vez mais decadente. O amor, os valores, os costumes, está tudo indo pelo ralo. Cabe a nós fazer alguma diferença nesse meio, não é isso? Nós temos que fazer alguma diferença nesse meio. E, de certa forma, isso tudo que acontece está meio que tornando natural aos nossos olhos. Parece que de certa forma, estamos ficando meio cegos, ou não queremos ver.
Já diz o famoso ditado que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E às vezes isso acontece com nós. Ok? Então isso não pode ser normal. As coisas que todo mundo diz, é normal, tá tudo bem, todo mundo faz. Não, isso não pode ser normal para o crente. Isso não pode ser normal. Porque eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser sal e tenho que ser luz. Eu tenho que dar sabor, eu tenho que fazer a diferença e tenho que direcionar. Fazer a diferença e direcionar. Fazer a diferença e direcionar. Fazer a diferença é não ir como todo mundo vai, é não fazer o que todo mundo faz. Quem nunca? Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Já ouviu isso, menino? Já, né? Você não é todo mundo. Já ouviu isso tudo? Você não é todo mundo, né? Quem nunca ouviu isso? Mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Isso precisa fazer, né? Nossa, aí, todo mundo queimado, todo mundo preto da praia, gente. Olha isso. Você não é todo mundo, Diego. Mas é verdade. Isso precisa ser verdade também nas nossas vidas. Nós não somos todo mundo. Pelo contrário. Segundo Pedro, nós somos nação, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa quer dizer separada. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Para viver e demonstrar e pregar e falar da maravilhosa luz. Luz. Então, como que eu posso fazer? Vivendo uma vida diferente. Então, lembra-se, as nossas maneiras revelam quem somos. Somente quando nós entendermos realmente, pessoal, a importância de sermos sal da terra e luz do mundo, é que aí nós vamos brilhar diante dos homens. E mais uma vez, nós não brilhamos, não é a nossa luz que brilha, é a luz de Cristo que brilha em nós. Quero deixar isso bem claro. A luz que está em nós é que brilha. Não existe espaço aqui para soberba, ostentação ou exibicionismo. Não, a glória é de Cristo, somente de Cristo. A glória nunca é nossa, a glória é sempre de Cristo. Tudo o que fizermos, todas as nossas obras, devem levar aos outros a glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Tudo, todas as coisas. Devemos glorificar ao nosso Deus, de maneira que nós levemos outras pessoas a glorificá-lo também. Olha que coisa linda. Lembra dos amigos que levaram o paralítico para ver Jesus? Lembra-se? O que aconteceu ali? Os amigos, de tamanha fé, levaram aquele homem, e a obra que Cristo fez na vida daquele homem fez com que todos que estavam ali ficassem atônitos, admirados e louvassem a Deus. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos ser ferramentas usadas pelo grande carpinteiro para que possamos glorificar a Deus com as nossas vidas e que levemos outras pessoas a glorificar a Deus. E para terminar, uma frase que eu até mandei um pedacinho dela para vocês no meio da semana, mas que eu lendo um comentário em Mateus e me chamou muita atenção, e eu peguei um pouquinho de cada aqui, e diz o seguinte: quanto mais amamos o Senhor Jesus, mais brilha a nossa luz, porque Ele é a fonte da nossa luz. Quanto mais claramente enxergamos o nosso perdão em Cristo, mais devemos trabalhar de coração para a sua glória. Sendo sal, fazendo a diferença, sendo luz, dando direcionamento. Que jamais esqueçamos de nossas obrigações, porque sim, é a nossa obrigação. O crente que se satisfaz de um baixo padrão de santidade pessoal, ainda não entendeu o que é ser crente. Se nós acharmos que estamos
santos o suficiente, é porque não entendemos o que é ser crente. Então, devemos buscar a santidade. E para terminar, eu quero encorajar vocês com uma leitura em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido duramente um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, está ao derredor. Que nós possamos não só lutar contra o diabo, vigiar contra as ciladas dele, mas também levar outros a fazerem o mesmo. E que o Senhor nos abençoe e nos capacite. Amém? Vamos levantar, vamos orar? Pai Santo, mais uma vez eu quero te agradecer pela Tua palavra, te agradecer pela exortação da Tua palavra, Senhor Deus, e te pedir, mais uma vez, capacitação do Teu Espírito Santo, para que possamos ser sal da terra, luz do mundo, fazermos realmente a diferença, direcionar pessoas para o Senhor, levar pessoas ao Seu conhecimento, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nos capacite, Senhor, como igreja, para também vivermos essa santidade, Senhor Deus. Que possamos estar com os nossos recipientes sempre cheios do Teu Espírito Santo. E que possamos estar a todo tempo em oração, no estudo da Tua palavra, Senhor Deus, sendo exortados por ela, sendo confrontados por ela, mas sendo também animados por ela. Pai, trabalhe, Senhor, continue o trabalho que o Senhor começou na nossa vida, porque a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, até o dia de Cristo Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso e nós te pedimos capacitação. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.